Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, e o médico infectologista Cássio Azevedo. Bom dia, doutor Cássio. Bom dia, Antero. Bom dia, doutor Gilberto. Bom dia, Antero. Bom dia, doutor Cássio, todos aqueles que nos acompanham aqui no Jornal da Capital. Nós vamos conversar sobre essa questão do coronavírus. O Brasil inteiro, aliás, o mundo, né, está impactado com a questão do coronavírus. Graças a Deus ainda não temos nenhum caso confirmado em Mato Grosso, mas temos alguns casos suspeitos em Mato Grosso. E, secretário, como que a Secretaria Estadual de Saúde está planejando? Porque o que a gente tem receio é porque nós ouvimos um áudio de autoridades médicas de São Paulo dizendo o seguinte, que se isso se alastrar numa progressão geométrica, como acontece com o vírus do corona, São Paulo não vai ter UTIs. Mato Grosso está preparado para essa questão do coronavírus, se ela chegar aqui? Bom dia. Bom, nessa proporção, nenhum estado do Brasil, tampouco o Brasil como um todo, está preparado, né? Se isso acontecer, realmente nós temos um problema sério. Já não existe no país equipamento nem para vender e nem para alugar, para montar leitos de UTI. O Ministério da Saúde acaba de fazer uma licitação para alocação de 560 leitos. Isso é pingo na chapa, perto daquilo que pode vir a precisar toda a estrutura da assistência e saúde no país. E mais especificamente nos estados onde existe um débito substancial de leitos de UTI. Então, o que tem que se fazer nesse momento é se prevenir para que a doença não avance, ou seja, adotar as medidas não farmacológicas para evitar o crescimento da doença e a possibilidade de necessitar das internações, mas efetivamente esse áudio, né, que vazou para o Brasil inteiro, que na minha opinião não é conveniente, isso gera mais pânico na população, não está ajudando esse tipo de vídeo, né? Tudo bem, isso discutido num foro mais privilegiado entre médicos e profissionais da saúde é uma coisa, mas do jeito que está à disposição da população toda, gera um caos esse que nesse momento, os pacientes que sequer deveriam estar indo à unidade da saúde já fazem romaria nas UPAs, nos postos de saúde, porque é esse tipo de áudio que gera esse desconforto na hora da saúde. É importante a população entender que só vai haver necessidade de internação hospitalar um paciente grave. E nesse caso que esses vídeos acabam se proliferando por ali, levam os cidadãos que estão com simples resfriado à unidade de saúde, congestionando a unidade de saúde e dificultando o atendimento àqueles que mais necessitam. Tá, se você tem alguma dúvida sobre o coronavírus, mande aqui a sua pergunta pelo WhatsApp 98107-4204. Doutor Cássio Azevedo, como é que o senhor avalia essa situação atual? E assim, o que é verdade? Nós temos aqui um clima quente. Estamos agora com 27 graus. Normalmente aqui dá 27 graus aqui no estúdio, aí fora deve estar mais. É lá fora? Lá fora. 27 graus. Mas normalmente aqui temos 35, 40. A previsão de hoje é máxima de 34 graus. O clima quente impede o coronavírus ou isso é lenda? Bom dia, Antero, bom dia, secretária, a todos os ouvintes da Rádio Capital. O clima quente, ele é um fator impeditivo até certo ponto, porque nós temos ali, através da avaliação da ONU e da própria OMS, que o Irã, ele representa o terceiro local onde tem, assim, um número maior de morte. O Irã, ali, é uma terra quente, juntamente do Iraque. E, curiosamente, o Iraque tem muito menos casos comparado ao Irã. O que nos preocupa, e realmente a literatura ela tem sido modificada diariamente, é a rapidez e a progressão que o vírus causa dentro de algumas pessoas com algumas comorbidades. E é isso que causa um espanto em toda a população, não só da área da medicina, mas também as pessoas que estão afins nesse trabalho para combater o coronavírus. Tem tratamento, doutor? Por enquanto, não. Especula-se um tratamento antirretroviral que está em estudo,
mas assim, a especulação que por enquanto ainda não tem um remédio específico. O que os profissionais da saúde têm feito? Eles têm tratado com o Tamiflu, que é a droga que trata o H1N1, que pelo menos você minimiza algum sintoma e sinal dessa doença e deixa, vamos dizer assim, ela menos agressiva. Mas o problema do vírus, do coronavírus em específico, é que ele gosta muito de afetar ali, principalmente, a área do rim e do coração. Então ele leva a uma injúria renal precoce, seguido de uma miocardite ou de alguma arritmia, e isso que preocupa os profissionais. Quando existe um caso confirmado, quer seja pelo PCR ou pelo suave nasofaríngeo, oral ou nasal, o problema é que quando o paciente está internado numa unidade de terapia intensiva, lá pelo 12º dia, ele começa a manifestar alguns sinais e sintomas de uma infecção generalizada, e aí meio que perde-se o controle. Então a preocupação se dá justamente no que o secretário falou, as medidas protetivas, preventivas. Vamos evitar aglomeração, vamos evitar aí lugares onde tem um quórum maior de pessoas para que não haja uma proliferação horizontal do vírus. Secretário, como proteger os profissionais da saúde? Porque os profissionais de saúde são fundamentais nesse combate, né? E como protegê-los? Porque tem que proteger a população. Quem vai proteger a população são esses profissionais. Como proteger esses profissionais? Uma das ações que o Ministério da Saúde já desencadeou é trazer para o rol daqueles beneficiários de forma primária da próxima campanha da influenza, os profissionais da área da saúde, né? Então, a campanha de vacinação contra a influenza, que começa agora no dia 23, ela tem como público-alvo, né? Pessoas com 60 anos acima, que é a camada mais vulnerável da população para as síndromes respiratórias, e os profissionais da área da saúde. Mas é importante frisar que profissionais na área da saúde estão sempre vulneráveis. Então, para eles, a necessidade da utilização dos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, para atender os requisitos e os protocolos estabelecidos de manipulação de possíveis casos de coronavírus, atendendo aquilo que está preconizado em cada unidade de assistência. Existem protocolos estabelecidos para isso, seja numa unidade básica de saúde até um hospital de referência, como os profissionais devem se comportar em relação a isso. Então, não tem uma receita que dá para passar para todos os casos, mas o profissional da saúde deve, aquele que vai estar mais em contato com um possível contaminado, utilizar os equipamentos de proteção individual. Tá, vamos ouvir aí uma pergunta que vem do nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia para todos aí. Eu gostaria de ter uma informação, já que hoje o programa é especial, para esclarecimento de algumas dúvidas dos ouvintes, com relação ao vírus do corona, em superfícies fora do corpo. Queria uma informação de quanto tempo ele sobrevive. Um exemplo, alguém pega numa maçaneta, numa porta. Por quanto tempo esse vírus fica lá, vivo? E dependendo da resposta, então, algumas correspondências que a gente recebe vamos supor, de São Paulo, se tem perigo dela também estar com vírus na superfície. Obrigado e bom dia. Doutor Cássio, você pode responder aí o nosso ouvinte? É uma pergunta um pouco subjetiva. O tempo de vida desse vírus fora do corpo, você pode ter aí de minutos a horas até dias. Então, assim, não tem como mensurar esse tempo em específico. Mas a via de regra e as orientações são que você sempre faça uma higiene das mãos de pelo menos 20 segundos, lavar as mãos bem lavadas por pelo menos 20 segundos. Quando for tossir, sempre carregar um lenço com você e tossir em cima desse lenço, evitar colocar as mãos nos olhos, boca e nariz sem que haja uma higiene adequada e assim, não dividir os materiais de fomites, tipo talheres, toalhas e objetos pessoais. Se fizer esse protocolo todo interpessoal, a gente consegue entender que minimiza um pouco essa transmissibilidade. Tá, em alguns países eles estão fazendo, inclusive,
desinfecção, por exemplo, do transporte coletivo. Eles já estão entrando em ônibus, em trens, em VLTs, em aviões e fazendo, antes de cada voo, desinfecção. Essa providência teria que ser tomada também em Mato Grosso? Por exemplo, os ônibus intermunicipais aqui de Cuiabá, porque no ônibus você aglomera a gente. Sim. Nos horários de pico, aglomera pessoas ali dentro do ônibus. Teria que fazer isso aí, no sentido de evitar a proliferação? Eu entendo assim, secretário e Antero, à medida que for aumentando essa casuística e que for progredindo, medidas assim automáticas serão tomadas nesse ponto de desinfectar. Existe um protocolo do Hospital Universitário Júlio Miller, preconizado pela Secretaria Estadual de Saúde, onde os casos suspeitos, eles têm já uma desinfecção automática e uma higienização correta. Isso aplicado no caso suspeito, antes de confirmar. Mas acredito que à medida que for progredindo, medidas assim nesse sentido de coibir o crescimento viral serão adotadas. Secretário. Essas medidas, elas são consideradas pelo Ministério da Saúde como medidas, vamos dizer assim, de caráter não farmacológico, ou seja, são aquelas adoções de medidas que não se tratam especificamente do tratamento da doença, né, mas de medidas periféricas que podem impedir a proliferação. Não é o caso nosso ainda, porque elas são adotadas à medida que você tem a confirmação da circulação do vírus. É importante utilizar a nossa população no estado de Mato Grosso, que nós não temos ainda nenhum caso confirmado de paciente contaminado com coronavírus. Nós temos, nesse momento, né, nesse horário, 12 pacientes sendo monitorados no estado de Mato Grosso. 6 deles em Cuiabá e mais 6 no interior do estado. Nenhuma comprovação ainda de caso. Portanto, a adoção das medidas, nesse caso, por exemplo, desinfecção de ambientes, de paralisação de aulas, né, de suspensão de eventos, elas não são recomendadas para o atual estágio nosso, o que poderia trazer um estresse antecipado da população e depois, quando necessário adotar essas medidas, a gente não ter a eficácia desejada. Portanto, nós estamos paulatinamente atendendo aquilo que são orientações do Ministério da Saúde para ir adotando as medidas não farmacológicas dentro do cenário em que nós nos encontrarmos, né? Nós temos um plano de contingência que se altera a cada momento com as informações, com as ocorrências. A partir do momento que nós já tivermos um caso confirmado e dependendo de onde ele esteja, sim, novas medidas vão sendo adotadas paulatinamente, mas nesse momento não é o estágio da doença no estado do Mato Grosso. Nós estamos entre os estados que ainda não tem nenhum caso confirmado, espero que isso se mantenha por um bom tempo, mas é certeza que em algum determinado momento nós teremos, né? O nível de circulação ainda não é restrito dentro do país, então muito provavelmente alguém vai ter contato com alguém contaminado, vai ser contaminado. Mas ainda nesse momento o nosso protocolo estabelece para aquilo que nós chamamos do protocolo básico, que está ainda entre lavar as mãos, ao tossir, proteger o rosto com o braço ou com lenço, enfim, adotar aquelas práticas não farmacológicas para evitar a proliferação do vírus. Tem mais um áudio, vamos ouvir. Alô, bom dia. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da Rádio Capital, aqui é Neto Gabiru. Um amigo meu tem uma advogada conhecida que foi a São Paulo a trabalho e levou a mãe para passeio. E voltaram as duas resfriadas. A mãe está em casa em isolamento por 15 dias e ela só sai de casa com máscara. Não sei se houve notificação ou não. E aí eu queria perguntar ao secretário de Saúde em que pé estão os modos de controle, seja via rodoviária, seja via aeroporto Marechal Rondon, para saber se há uma triagem para levar essas pessoas que chegam com suspeita para se fazer o exame de positivo ou negativo do coronavírus. Um bom dia a todos. Não existe uma sistemática implementada nos locais de entradas de passageiros do estado do Mato Grosso, como não existe no país, né? Já se comprovou que aquelas medidas onde tomava a temperatura de todo mundo e paralisava todo mundo para fazer uma enquete sobre isso, elas não são eficazes. O que existe é a orientação
que se caso o paciente identifique no mínimo os sintomas pré-estabelecidos para se transformar num caso suspeito, sim, que ele procura uma autoridade sanitária no aeroporto e na rodoviária. A Infraero tem um protocolo estabelecido de atendimento, a Infraero, a vigilância sanitária no aeroporto faz parte do nosso COI, que é o Comitê de Operações Emergenciais em Saúde, que nós já estabelecemos no estado do Mato Grosso, e aí ele vai ter o encaminhamento. Mas é importante frisar que estar com sintoma de resfriado não é motivo nem para procurar uma unidade de saúde, né? Todos os sintomas precisam estar presentes para que ele possa ser considerado um caso suspeito, né? Tosse, especificamente, quase que de forma não excludente, a febre, precisa existir febre. E caso pré-hospitalar é aquele quando já existe um desconforto respiratório, ou seja, dificuldade para respirar. Então, simplesmente o resfriado, a tosse, não necessariamente significa que é uma contaminação pelo coronavírus. É importante frisar que nós estamos no início de uma temporada que nós vamos ter um incremento, sim, de doenças respiratórias, né? Como é o caso da influenza, que vai ter o seu pico no mês de abril. Então, o infectado pelo coronavírus, ele se mistura a essa população, né? Muitos poderão até ser infectados, vão passar por essa doença, que ela vai ter uma sintomatologia leve, sequer percebida, e vai sarar. Por isso, mais de quase 90% dos casos serão considerados leves e o tratamento é domiciliar, não há necessidade nem sequer de visitar uma UPA, por exemplo. Dos casos detectados, a estatística mostra que em torno de 10% serão considerados graves, que em média 5% serão estados críticos. É para esse que as unidades hospitalares vão estar atentas, e o perfil dos hospitais, os perfis dos hospitais hoje, muito provavelmente terão que se alterar para fazer o atendimento disso. Daí cancelamento de cirurgias eletivas e um planejamento que está feito justamente para dar assistência aos casos que forem considerados graves e críticos. A Prefeitura de Cuiabá, eu perguntaria ao doutor Cássio e depois estendido ao secretário de Estado de Saúde. A Prefeitura de Cuiabá anunciou hoje que está suspendendo as cirurgias eletivas no Hospital Municipal de Cuiabá para reservar leitos para a hipótese do coronavírus. Doutor Cássio e depois o secretário Gilberto, essa medida está correta? Eu acredito que sim, que é uma medida preventiva. A gente não sabe ainda a dimensão de como será esse vírus e nem da sua repercussão dentro do organismo. Então, acredito que tudo que for para lançar a mão para medidas emergenciais é válido nesse momento, não só no estado, como em todo o país, e assim, eu diria, nos países do mundo que estão sendo afetados, para poder agregar, abarcar esse pessoal que esteja possivelmente com essa gripe, com esse mal viral aí. É interessante, sim, o que o município está inicializando para poder proteger a população. A gente não sabe ainda a repercussão. Eu confesso que ao longo dos dias, a depender do dia, eu leio as notícias a cada 2, 3 horas e fico espantado com a horizontalidade que está tendo a doença. E o que chama atenção, pessoas com mais de 60 anos, que tenham diabetes, que tenham aí alguma comorbidade, pelo amor de Deus, vocês se protejam, evitem, e nesse momento, ir em lugares aglomerados, com bastante pessoas, porque a gente não sabe a repercussão disso. E uma coisa importante também, que os ouvintes precisam saber, é que assim, a pessoa está resfriada, está gripada, ela pode, de repente, de um resfriado por um vírus, um rinovírus, que é bem comum, virar um coronavírus? Não. O resfriado comum, normal, não vira coronavírus. Cada um tem um bichinho que tem um nome e sobrenome. E para a gente saber isso daí, a gente precisa fazer o sequenciamento genético através de um PCR em tempo real, fazer um aspirado de orofaringe ou oral ou nasal para dar o nome e sobrenome ao patógeno. Então essa gripe comum, resfriado, não vira coronavírus. São independentes. Tá, e a ciência ainda não descobriu nada, né? Nem vacina, nem remédio para o coronavírus. Ainda não, mas eu acredito que não demora muito, descobre sim. Porque o sequenciamento genético dele, a espícula dele, parece não andar tão rápido a ponto da ciência não descobrir. Eu acredito que não demore muito, já tem um tratamento antiviral específico para o coronavírus. Com relação às medidas
da prefeitura, secretário Gilberto? Me parece corretas. Veja bem, à medida que nós temos aí na população de Mato Grosso algo próximo a 500 mil cidadãos com essa faixa etária superior a 50 anos de idade, que é a camada da população mais vulnerável. Se nós verificarmos as estatísticas até aqui, onde a epidemia já chegou no seu pico, algo próximo a 10% no mínimo de casos graves e 5% de casos críticos. Então, nós tiramos um recorte aí de 580 mil, nós temos 58 mil potenciais pacientes para atender. Mesmo que seja um número muito inferior a esse total, a nossa capacidade hospitalar no estado, ela vai ser destinada prioritariamente a esse atendimento. As cirurgias eletivas são aquelas cirurgias que são programadas, elas não são cirurgias de emergência. Isso não significa dizer que os hospitais vão deixar de atender a urgência e emergência, eles vão continuar atendendo, mas nós precisamos desafogar os leitos nos hospitais para preparar esses leitos caso haja necessidade de uma internação maciça para casos graves. Então é natural, não somente no HMC, com os nossos hospitais, nossa equipe nesse momento está debruçada quando eu disse que nós estamos revendo o perfil temporário desses hospitais, para que eles possam estar preparados para atender de forma célere os casos graves que vão requerer muito provavelmente, né, de CTIs, de leitos de UTIs, porque a complicação respiratória vai ser já provavelmente uma respiração mecânica e são recursos normalmente em leitos de UTI. Por isso é uma medida preventiva necessária, porque tanto os profissionais como a estrutura hospitalar, a disponibilidade de EPIs vão ter que estar direcionados para atender prioritariamente esses casos, porque esses casos podem matar. E uma cirurgia eletiva muitas vezes pode aguardar meses ou anos. São 7h55, vamos aí a mais um ouvinte. Bom dia. Bom dia, Antero, bom dia, entrevistado. Só falar uma coisa para nós, esse vírus aí é muito pior do que o ebola, do que a dengue hemorrágica, do que a chikungunya, do que tudo isso aí para assombrar desse tanto, ou é só porque ele vem de um país rico e o ebola era de um país pobre, por isso não assistava tanto, porque parece que o ebola matava muito mais do que esse aí. Dá uma explicada para nós aí, ou a maior parte disso é alarme mesmo para alguém ganhar dinheiro. Doutor Gilberto primeiro, depois o doutor Cássio. Não é mais grave que essas que você citou, né? É importante frisar que o coronavírus, ele tem uma taxa de letalidade, ou seja, de óbito, que hoje varia entre 3% e 4%, dependendo do país onde se instalou. Isso é muito pouco perto, por exemplo, da ebola, que chegou a 40% de taxa de letalidade. Para cada 100 pacientes, 40 morria. O coronavírus é um vírus que tem um alto poder de contaminação, mas ele tem uma taxa de letalidade baixa, inclusive menor do que as outras versões do coronavírus, como foi o caso da MERS e da SARS. Ou seja, uma chegou a 8% de taxa de mortalidade e outra chegou a perto de 18%. Então, não é esse caso, né? A taxa de mortalidade dele é pequena, porém ele tem uma grande capacidade, tanto que a gente vê exponencialmente que os casos mostram que a cada 7 dias tem uma capacidade de duplicar, de decuplicar, ou seja, multiplicar por 10 o número de casos existentes. Nós temos no país hoje em torno de 200 casos confirmados pelo Ministério da Saúde. Muito provavelmente daqui 7 dias nós vamos ter isso em torno de 2.000 e daqui 21 dias nós vamos estar perto de 200 mil. Essa é a que mostra a estatística desse caso. Mas ele é menos grave, menos nocivo do que os outros que estão aí. Por isso a gente faz questão de frisar a população. É bom focar nesse momento para aquilo que está mais matando. A dengue já está matando mais que coronavírus, que sequer chegou no estado. Então, antes de estar agoniado, se preocupando muito com o coronavírus, é melhor limpar o quintal de casa. Doutor Cássio? Realmente, ele tem uma virulência um pouco menor que os outros vírus, mas que não deixa de ser letal. E ele veio, vamos dizer assim, que ele seria um coronavírus muito mais potencializado que os seus irmãos, porque aquele alfa coronavírus, o beta, eles são uma gripe que dá nas pessoas mais idosas, que tem mais alguma doença agregada. Mas é de se preocupar sim, não é alarme falso e nem alarde, e muito menos algum tipo de estratégia da indústria farmacêutica para poder ganhar dinheiro.
até porque não é dessa forma. Ele existe, de fato, encontrado em morcego, em camelo, em rato, e pessoas estão sendo contaminadas, pessoas estão sendo graves, e eu acho que a população deveria se preocupar em se precaver, e não de criticar a autoridade e criticar, de repente, os meios de comunicação, e sim se proteger, porque, impreterivelmente, uma pessoa que se contaminar com coronavírus, Antero, ele vai precisar ser entubado. Por quê? Porque o pulmão dele não vai ter condição fisiológica de lutar contra a agressividade desse vírus, embora seja ele não tão forte, e vai precisar de uma UTI equipada para poder sair dessa situação. E é onde o Estado brasileiro e os estados que compõem o Estado brasileiro, eles estão empenhados em ter aí leitos de UTI de retaguarda para poder recepcionar esses pacientes. Então é sim se preocupar, mas o que a população tem que fazer é não criticar, e sim obedecer aquilo que foi preconizado pela lei. Tá, só para encerrar aqui a participação de Gilberto, eu quero dizer ao ouvinte que eu tenho que liberar o Gilberto. Gilberto tá marcado para ele vir aqui e ia ficar até o final do programa, mas aí o Mauro Mendes não sabia da combinação, convocou uma reunião com os secretários, e o secretário Gilberto é fundamental nessa reunião, que é uma reunião sobre o coronavírus. Então, gostaria que você antecipasse aqui o que vai ser discutido nessa reunião. Na semana passada, Antero, eu brifando o governador, né, sobre o momento que nós estamos passando, o governador inclusive estava no estado do Pará participando de uma reunião com os governadores da região amazônica. E nós entendemos que seria salutar nesse momento uma reunião que pese existe o COI, que é o Comitê de Operações Emergenciais em Saúde, e nós precisamos de um nivelamento da informação com os secretários do governo do estado, todo o seu staff. Eu vou fazer uma apresentação mostrando como é que está esse cenário, e nós vamos tomar algumas decisões de estratégia a nível de governo, inclusive com a criação de uma sala de situação, que aí não era um outro staff, é o staff de governo não tão técnico como é o COI. E amanhã estarei na Assembleia Legislativa, à tarde, na reunião do Colégio de Líderes, também para fazer a mesma coisa aos deputados, nivelar essa informação. E, na verdade, essa reunião ela não foi marcada agora, ela foi marcada na quinta-feira, mas eu não poderia deixar de tentar atendê-lo, no mínimo, né, nesse período que foi possível. Com a reunião às 8 horas, eu tenho que me ausentar, porque eu tenho que fazer essa apresentação lá, sem prejuízo de outras oportunidades aqui para esclarecer melhor a população, todas as providências que o governo do estado está tomando para enfrentamento do coronavírus aqui em Mato Grosso. Ok, muito obrigado, secretário Gilberto. Eu pediria ao doutor Cássio que permanecesse ainda um pouco conosco, até para a gente atender aí algumas dúvidas dos ouvintes. Sim. Muito obrigado ao secretário Gilberto. 8h01 em Cuiabá. Pessoal, 8h07. Matheus Barbizan faz aqui a seguinte pergunta: bom dia. Para fumantes é mais arriscado, doutor Cássio? Sim, Antero, para fumante, sim. Geralmente, a pessoa que faz uso do tabaco, ela já tem uma árvore brônquica bem inflamada. Já fica mais difícil de ter uma resposta fisiológica, imunológica primária, se porventura exposto ao coronavírus. Porque, apesar dele gostar também do rim, do coração, mas o corona não esquece o pulmão. E essa pessoa que porventura faz uso do fumo, ela já não vai ter uma barreira ali mucociliar competente para poder lutar contra o vírus. Então piora assim o quadro na pessoa que é tabagista. Portanto, é mais um motivo para o cidadão parar de fumar. Mas o negócio de parar de fumar é para homem, é difícil. Eu nunca tive esse vício, graças a Deus, porque não aprendi a tragar. Eu até tentei, não consegui, graças a Deus. Valdir Reis, bom dia, Valdir Reis. Olá, bom dia, Antero. Parabéns pelo trabalho aí. A questão da transmissão do vírus, né? A gente se vê falando muito sobre a questão, as prevenções externas, né? Como usar máscara, gel, álcool, né? Mas o que o doutor tem a falar para nós sobre a questão de preparar o terreno, sobre a questão da imunidade, né? Qual a providência que tem sobre a parte interna, que é a parte da imunidade, que também é um fator muito importante. Diga para nós aí, tenha um bom dia. Obrigado. Bom dia, doutor Cássio. A pergunta do Valdir Reis. Bom dia, Valdir.
tem que usar sim os equipamentos de proteção individual para a população. Se puder andar com a sua máscara cirúrgica, aquela máscara branquinha, que a gente vê muito em hospital, em centro de saúde. Higienizar sim as mãos com álcool em gel, é importante. Mas quanto à imunidade interna, vai depender muito da pessoa que foi acometida ou que será acometida. Se a pessoa tem doença agregada ou não, se ele é diabético, se ele tem aquela doença pulmonar obstrutiva crônica, se ele é um paciente que está fazendo um tratamento para algum tipo de neoplasia. Então, tudo isso conta. E idade também avançada, que é um fator desfavorável para o vírus e desfavorável para uma cura mais rápida. Então, assim, enquanto não existe a contaminação, se precaver, então, com esses equipamentos de proteção individual para a população. Lavar as mãos, tossir com lenço, evitar o contato interpessoal, evitar aglomeração e lutar para ter uma saúde boa, que se caso haja uma contaminação, ter uma resposta boa imunológica. São 8h11. Eu estou entrevistando aqui o infectologista Cássio Azevedo. Tem uma pergunta do Jesuíno. O Jesuíno pergunta o seguinte: bom dia, esse vírus foi criado pela própria China? Por que esse vírus existe? Ele foi criado pela China ou há surgiu uma dúvida, será que é porque a China come cachorro, morcego, esses animais, etc e tal? A família do vírus coronavírus, que é a coronaviridae, ele tem alguns membros, que são o alfa-coronavírus, o beta-coronavírus, o SARS, que é o responsável pelaquela síndrome da angústia respiratória grave, e o MERS, que foi uma pandemia que teve no Oriente Médio. Ele foi estudado pela primeira vez em 1937, o primeiro caso em 1965. Coronavírus foi encontrado em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro. Eu acredito, assim, que ele não tenha sido nenhum tipo de arma biológica, não foi criado. Ele foi derivado na sua cadeia viral e aí se transformou nesse vírus. Porque é muito fácil atribuir arma biológica ou briga entre países de alta potência, mas não, isso aí foi um vírus que apareceu, que surgiu. Agora, o fato do povo da China fazer uso de alimentos que tenha morcego, sei lá, alguma coisa desse gênero, isso possa sim... Morcego, sim, rato, cachorro... Camelo, morcego, rato, cachorro, isso pode sim ter acelerado a contaminação com o vírus. Tá, Luiz Martins, 8h12. Bom dia, Luiz Martins. Bom dia, Antero, bom dia a todos da Capital FM. Luiz Martins de Jucimeira. Estou aqui ouvindo a rádio e ouvindo os comentários. Pergunta seria assim, de repente já foi respondida, já foi feita. Quando a pessoa chegar com todos esses sintomas que o entrevistado está dizendo, essa pessoa já não está condenada, já não está mais demonstrando que já não tem mais reversão pelos sintomas, porque quando chegar a ter já falta de ar, respiração dificultosa, com febre, dores de cabeça, vômito, já não é os últimos sintomas para que a pessoa já não tenha mais uma recuperação? Essa pessoa, será que já não deve ter, assim, se cuidar? Se a pessoa realmente pegou uma gripe e percebeu que junto com a gripe, uma tosse, né? Porque uma gripe não dá tosse, né? Ou a tosse não dá dor de cabeça, não dá febre. De repente a pessoa está tossindo, mas não está com dor de cabeça e febre. Se tem esses 3 sintomas, tosse, dor de cabeça e febre, já não seria o motivo de procurar ajuda? Para esperar a falta de ar, esperar todos os sintomas para ir para o médico e aí já vai para a UTI? Como ainda não existe remédio para isso, já não é praticamente a pessoa... já não tem mais como ter a cura? Ou não? A pessoa pode se curar mesmo chegando a esses sintomas todos juntos? Bom dia.
Bom dia, Luiz Matias. Agora o doutor Cássio vai responder. Bom dia, Luiz. Não é o fim da linha, não, viu? Quando a pessoa chegar nesse estágio, naturalmente ela não vai estar em casa mais, ela vai estar no ambiente hospitalar apropriado para isso. Mas veja bem uma coisa, existe também a casuística e o contato. Por exemplo, gripe e resfriado podem sim dar febre, dispneia, falta de ar, pode dar coriza no nariz, pode dar tosse pode sim doer a cabeça. E o estado gripal a gente sempre vai ter, Luiz. Acontece que se a pessoa viajou e teve contato com caso suspeito 14 dias pelo menos antes dos sintomas, ela tem que chegar a um pronto atendimento público ou privado e noticiar isso, deixar o médico ciente, e aí o médico tomará as providências. Agora, uma pessoa que está com febre, está com dispneia, que é essa falta de ar intensa, com batimento de asa e nariz e muita tosse, ela não vai estar em casa, porque ela não vai aguentar, e mesmo assim ela vai ter um serviço apropriado para tratamento. Tratamento específico para a doença ainda não tem, porém aquele suporte básico, aquele suporte de UTI, a pessoa vai receber, mas não é o fim da linha. E enquanto a vida, há fôlego, há esperança. São 8h16. Gervásio Leite, bom dia, Gervásio. Não tem problema pulmonar, essas coisas aí, esse vírus aí, eu acho, dizem que ele ataca muito no pulmão. Os cuiabanos se preparando para o coronavírus com o melão de São Caetano do lado, assim, né? Mas para mim, esse melão de São Caetano é muito eficiente na gripe. Tem umas 3 semanas que eu peguei uma gripe muito forte, atacou minha garganta e terminando os áudios aí Então, para mim, esse melão de São Caetano, não só para gripe, mas ele é muito eficiente para mim também, para dor de barriga, diarreia, essas coisas assim, virose, essas coisas. Então, para mim é um remédio muito, muito eficiente. Não sei a natureza de todas as pessoas, né? Cada um tem um de seu DNA, mas para mim esse remédio, o melão de São Caetano, é eficiente demais. Então, eu acho que os cuiabanos aí tem um remédio para gripe muito eficiente, né? Falou, um abraço, Gervásio Leite. Melão de São Caetano, eu nunca ouvi falar isso, primeira vez. Gervásio Leite. Ô Gervásio, bom dia, tudo bem? Então, ainda não tem nenhuma evidência científica que o melão de São Caetano possa combater o vírus ou qualquer outra doença, mas cada um tem a sua crença. Mas via de regra, Gervásio, eu acredito que se você está com sintoma gripal já 3 semanas, convém você procurar aí, de repente fazer um exame, que pode ser aí uma pneumonia, pode ser uma tuberculose, pode ser um resfriado comum, mas que não coronavírus, porque não vai todo esse tempo se não tiver hospitalizado. Mas teve os sintomas que nós falamos há pouco e que já foi bastante massificado aqui, como febre, tosse, de dificuldade para respirar, e quando está com batimento de asa de nariz, tem que procurar o serviço médico e informar se teve contato ou não com alguma pessoa que é caso suspeito, ou se foi para alguma viagem no exterior em algum desses países. Praticamente todos os países hoje têm já uma casuística, se teve contato ou não. Tá, são 8h18. Eu estou entrevistando aqui o médico infectologista Cássio Azevedo e vamos à pergunta aí do Ronaldo Gouveia. Bom dia, Ronaldo. Muito bom dia, Antero. Bom dia ao seu entrevistado. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Antero, uma preocupação que é latente, que a gente vê nos jornais, a gente vê nas redes sociais, e eu também tenho essa preocupação. Em relação ao coronavírus e da possibilidade, e que é uma possibilidade absolutamente real, o próprio secretário que esteve aí falou que a cada semana ele multiplica por 10 a quantidade, né, de pessoas infectadas. Então, infelizmente, brevemente a gente vai ter um número aí razoável de pessoas infectadas por esse vírus. Só que o que está se falando é o seguinte: por enquanto, não é o caso, por exemplo, fazer uma higienização nos ônibus,
em lugares que tem aglomeração de pessoas, né? Que vai aquela pessoa lá com álcool gel, a pessoa com máscara vai fazendo a limpeza das maçanetas, dos corrimãos e tal. Não vamos fazer isso ainda porque ainda não tem um número expressivo de pessoas com esse vírus aqui. Ora, tudo está apontando que brevemente teremos esse número expressivo. Então a gente vai esperar ter esse número expressivo. Então, quer dizer, e quando, Deus me livre, tiver um pico aí, que de novo, os indicadores estão apontando para isso, que não vai ter leitos de UTI suficientes, muito provavelmente as pessoas vão morrer, porque não vai ter leito, não vai ter como estar recebendo, atendendo essas pessoas. E aí sim, então a gente vai começar a se preocupar, ver como que a gente vai fazer para a instalação de novos leitos, vai preocupar com a estrutura, já que agora sim, agora está morrendo, agora a gente tem um número expressivo de pessoas contaminadas, agora eu vou tomar uma providência. Esse pensamento, não sei, não me parece o mais adequado, uma vez que está se pregando que a prevenção é o melhor remédio. A gente está se prevenindo nesse sentido da estrutura? Então fica aí minha pergunta, um ótimo dia. Tá, ok, obrigado. Nós temos UTIs suficientes para isso, para atender. São Paulo está com medo de não ter UTI suficiente para atender as pessoas. E assim, me parece que é necessário ir para a UTI, porque um dos poucos remédios que funciona é a ventilação, né? Exatamente. Tem que entubar a pessoa para fazer a ventilação, né? E aí a Itália, por exemplo, tem ocupado os centros cirúrgicos. As UTIs esgotaram-se, eles estão ocupando os centros cirúrgicos, porque no centro cirúrgico dá para fazer intubação. Mas agora nem a Itália está conseguindo ter realmente vaga para as pessoas serem atendidas. Então, na verdade, Antero, isso é uma mão de via dupla da população juntamente com o serviço de saúde. Na verdade, o mundo não está preparado caso haja de fato e de verdade uma pandemia, que no caso já é uma pandemia desse coronavírus. Mas assim, medidas preventivas já estão sendo tomadas e elas andam de acordo consoante a casuística de casos. Por exemplo, as equipes da Secretaria Estadual de Saúde, os profissionais que lidam com isso direta e indiretamente, já tem essa preocupação com a contenção desse vírus. Mas a população também tem que se ajudar. Não adianta, de repente, estar o governo do estado preocupado com a saúde da população, os profissionais de saúde, e de repente a pessoa indo em shows, cinemas, aglomerações. Então é uma mão de via dupla, é um ajudando o outro. E assim, não adianta fazer uma pergunta que não tem resposta. O mundo ainda não tem uma resposta frente a uma atuação em massa desse vírus dizimando pessoas. Porque, na verdade, qual que é o intento maior, Antero, desse vírus? Dizimar pessoas. E o mundo não está preparado para isso. Mas, se nós, enquanto profissionais, enquanto cidadãos, tomarmos as nossas providências individuais e coletivamente, acredito que possamos minimizar esse quadro de contaminação. Então, são 8h23. Nós temos aqui na ponta da linha o Adriano. Olá, Adriano, bom dia. Bom dia, Antero, tudo bem? Aqui é o Adriano do Cochipó. Hoje estou morando em Lucas e Rio Verde. Já é praxe já chegar aqui em Cuiabá e colocar na Rádio Capital. Uma das coisas que eu sinto mais saudade em estar ali no Médio Norte é ter um jornal de manhãzinha ou no finalzinho da tarde, jornalístico, que a gente possa ouvir pessoas entendidas sobre vários assuntos. É chegar em Cuiabá, já colocar nessa rádio para estar por dentro dos assuntos aí, tanto políticos quanto esse agora que está sendo aqui falado aqui sobre saúde, né? Fica meu abraço aí, meu prestígio aí pelo seu programa, tá bom? Tamo junto, é chegando em Cuiabá, é colocando na 101,9. Abraço, tô indo embora agora. Esse coronavírus vai pegar nós não. Nós estamos Paraná ralado. Tamo junto. Tá bom, muito obrigado, Adriano. Esse aí tá otimista.
Tem uma mensagem aqui de Jaciara. Bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Cássio. Por trás do coronavírus, não existe um grande interesse comercial ou uma guerra comercial? Quem pergunta isso é Cornélio de Jaciara. Bom dia, Cornélio, tudo bem? Olha, se existe aí um interesse econômico por trás desse vírus, eu desconheço. E a grande maioria dos meus colegas também desconhece. Eu acho que nesse momento a gente não deve se preocupar se isso é um ataque político ou se é algum golpe financeiro ou econômico. A gente tem que se preocupar em evitar que se alastre a contaminação com esse vírus, que em tese parece ser bastante letal. O Rodrigo do CPA2 quer saber se os animais de estimação, gatos, cachorros, etc., podem pegar o coronavírus e também transmitir para os humanos. Rodrigo, bom dia. Os animais que mais são documentados seria camelo, morcego, rato. Agora, outros ainda estão em estudo. Ainda não se evidenciou nenhum vírus nesses animais. Mas à medida que for progredindo o estudo, a gente vai descobrindo mais a respeito de possíveis animais. Bem, não temos mais, né? Tem Robinho. Então vamos ouvir o Robinho. Olá, Robinho, bom dia. Bom dia, doutor. O senhor tem alguma informação sobre Cuba? Que a gente vê muita coisa nas redes sociais aí, que Cuba não tem nenhum caso e que está tentando desenvolver uma vacina para o coronavírus. O senhor tem alguma informação nesse sentido aí? Bom dia. Na verdade, assim, Cuba é um país que não está se demonstrando muito com casos confirmados. Mas não é só Cuba que possivelmente possa estar procurando uma vacina. Os Estados Unidos da América e a Europa e o Brasil também estão imbuídos aí para procurar tanto vacina quanto medicamento para tratamento. Mais importante que a vacina seria o antiviral específico para o coronavírus. Tá. Doutor Cássio Azevedo, médico infectologista, eu gostaria aqui de lhe fazer uma última indagação. Qual medicação pode tomar? É uma pergunta de um ouvinte. A medicação específica para o tratamento não se tem ainda. Porém, nós tratamos os sinais e sintomas. Por exemplo, se está com febre, a dipirona, evitar fazer uso de anti-inflamatório, porque parece, e os estudos estão sendo expandidos nesse sentido, de que anti-inflamatório pode piorar o quadro para que o corona se instale. Fazer uso do dipirona, quem não tiver alergia, quem tiver fazer uso do paracetamol e, sobretudo, procurar um serviço médico claro e explícito para poder te orientar acerca do tratamento específico para os sinais e sintomas. Dr. Cássio Azevedo, muito obrigado pelas informações, pelas orientações aos ouvintes da Capital FM, o microfone da Capital à sua disposição para dar mais uma dica, isso o senhor achar importante para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Antero, essa rica oportunidade de participar aqui da Rádio Capital e dizer o seguinte, que a população se ajude para que o governo e os profissionais de saúde também possam vos ajudar, porque estamos diante de um problema de saúde pública gravíssimo, de notificação mais do que compulsória, notificação imediata, e que fiquem tranquilos, na medida do possível. Estão todos imbuídos a respeito do tratamento, a respeito da condução de cada um desses casos. Tá, eu havia me programado aqui para chegar, mas chegaram duas perguntas aqui pelo WhatsApp e vamos ouvir. Olá. Senador Antero, o governador Mauro Mendes foi duramente criticado por pedir o adiamento da eleição ao Senado. Gostaria de saber se não seria o caso, pois a gente já tem caso, por exemplo, do senador de Mato Grosso do Sul, que já está com o vírus. Imagina, pegou na mão do Jaime chegou, pegou na mão do Júlio sai cumprimentando todo mundo pedindo voto, tá aí instalado o coronavírus em Mato Grosso. Não seria o caso de suspender essas eleições ao Senado? Eu até comentava hoje aqui que é uma questão de oportunidade, né? Talvez se o Mauro Mendes tivesse feito o pedido hoje, seria outra leitura do Poder Judiciário, né? É que na época que foi feito o pedido não havia realmente essa situação no Brasil. José Benedito do Araés, bom dia, Zé Benedito. Bom dia, Antero.
Bom dia aos ouvintes, o técnico da 101,9. Bom dia, bom início de semana para você, Antero, garoto de ouro, futuro nosso prefeito de Cuiabá, quem sabe. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber, Antero, como é que é o sintoma desse coronavírus? Como que é o sintoma espirrando? O que deve evitar para pegar essa doença? E outra, Antero, o misto foi rebaixado pro Coné, mas a CBF vai dar uma viravolta aí, tem uma bomba aí por cima aí, acho que você deve saber, e os pontos podem reverter para o Misto Esporte Clube, e o Poconé aí, uns documentos aí com o Dom Bosco não apresentou, e nem o PEC, você virou lá da CBF, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber o senhor como que é o sintoma desse coronavírus aí, e dá-lhe Corinthians, Antero. Bom dia. Bom, ele misturou um monte de assuntos aí, mas ele quer saber dos sintomas. José Benedito. Ô José, bom dia. Bacana a sua pergunta, viu? Deixa eu te falar, bem oportuna. O sintoma do coronavírus, inicialmente, é um sintoma parecido com um resfriado muito grave, de um estado gripal muito grave. Mas para a pessoa entrar dentro daquela casinha do caso suspeito, ela tem que ter pelo menos febre e falta de ar, febre e dificuldade para respirar. Ela precisa ter febre e com muita coriza, nariz escorrendo e também tosse. Então seria meio que uma tríade: febre, falta de ar e tosse. Mas o principal, sobretudo, é ela ter tido contato pelo menos uns 14 dias anteriores aos sinais e sintomas. E esse período aí pode girar de sintoma entre o segundo dia e o 12º. Em média, no 5º dia pode aparecer esses sintomas. São 8h31. Agora sim, obrigado, doutor Cássio. Obrigado, que agradeço a oportunidade e estou à inteira disposição.